Pessoal, boa noite. Se puderem dar um ok aí, se estão me ouvindo bem. Está tudo ok para a gente poder estar iniciando. O som tá legal? Bacana. Legal, bacana. Ah, bacana. Bom, Bom, é, sou o Marcos Demétrio, tá? Alguns já devem me conhecer de alguns treinamentos. A minha área de atuação na empresa é na área de licitações e contratos, cursos relacionados à gestão de frotas, a gestão de almoxarifados, a gestão de compras. E a gente se propôs aí, né, a discutir. Na verdade, é a proposta de um debate, na verdade, porque como é um projeto de lei novo, né, a gente ainda está muito em fase de estudo, de entender como isso vai funcionar na prática, né, então tudo é muito novo com relação ao projeto de lei da nova lei de licitações, tá? Então, como eu disse, meu nome é Marcos Demétrio. As perguntas, é interessante que vocês mandem aí via chat, se alguém se interessar em abrir o microfone e está querendo fazer alguma pergunta ou alguma sugestão, alguma opinião, né? E aí essa opinião pode ser até contrária à nossa, não tem problema nenhum, tá? Como eu disse, a gente está numa fase de entendimento de como vai funcionar essa nova lei de licitações, então não tem problema nenhum em a gente abrir um debate e estar discutindo aí as peculiaridades, né, dessa nova lei que está por vir aí, de licitações e contratos. Se vocês puderem, quem está aí na sala com a gente já poder escrever a cidade de onde vocês estão, né, de onde vocês trabalham, em que área. Se puderem escrever aqui no chat, depois a gente pode estar comentando o nome de vocês, né? Já está aqui, então, a cidade, beleza? Da onde vocês são. Isso é interessante para a gente, tá? Eu acredito que depois a Amanda ou o pessoal da empresa vai estar dando as coordenadas a respeito de novidades aí nessas semanas que a Organização Paulista faz, tá? Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar, né, sobre as novidades da nova lei de licitações. Tá? Deixa eu só abrir aqui uma apresentaçãozinha. Então, como eu disse, meu nome é Marcos Demétrio, tá? E a nossa proposta hoje, né, é falarmos um pouquinho aí sobre uma abordagem aí sobre o projeto de lei 4253 de 2020. Na verdade, os governantes, né, deputados, senadores e os presidentes de cada época, desde 95 já tem projetos de lei tramitando para alterações, né, na lei de licitações. E isso foi se arrastando, né, ao longo de um período grande, e a gente chega agora em 2021 e isso parece que vai sair, né? O projeto de lei 4253 ele já tramitou nas casas nacionais, né, tanto nas câmaras dos deputados como no Senado, e só falta aí a ratificação, né, do governo federal para que a gente tenha uma nova lei de licitações vigorando no nosso trabalho de licitadores aí, né, nos órgãos públicos. Eu acredito que possa ter algumas empresas, e aí vocês são os licitantes, né? Então, é uma tendência aí de a gente, em meados desse ano aqui, a gente ter já vigorando uma nova lei de licitações, tá? Vigência e tramitação da nova lei. O projeto de lei, ele fala em 2 anos, né? Então, ele vai falar, né, que em 2 anos a gente... Boa noite, Ellen, seja muito bem-vinda. Né? Então, que em 2 anos a gente tem essa tramitação entre leis, né? O que vai acontecer nesses 2 anos, após a entrada em vigor da nova lei, é que a gente vai poder escolher entre trabalhar com a nova lei de licitações ou trabalhar com a lei antiga, tá? E aí, Marcos, e aí, o que você sugere, né, para a gente? Isso, vários escritores já estão sugerindo isso, que você vá migrando aos poucos, né? Então,
que onde você estiver confortável para já utilizar a nova lei de licitações, que você o faça, né? A gente tem muitas realidades no Brasil, não adianta a gente querer equiparar, tanto que a própria lei, a nova lei, o projeto, né, de lei de licitações, ele vê uma diferença entre municípios com menos de 20 mil habitantes e municípios com mais de 20 mil habitantes. Então, o próprio projeto de lei já entende essas realidades diferentes. Principalmente, a nova lei de licitações, ela tem um foco muito no eletrônico, né? O que a gente estava acostumado, em alguns municípios, até em não todos, a usar o pregão eletrônico, né? Hoje, a nova lei de licitações, ela tem essa previsão, inclusive, para a concorrência, para outras modalidades. Então, a gente vê que a tendência da internet vai bater firme em cima dos órgãos públicos, né? Isso vai ser uma tendência. Então, nesses primeiros 2 anos, a gente sim vai aconselhar, principalmente num primeiro ano que você comece a usar a nova lei de licitações onde você tiver mais conforto, tá? Onde você tiver situações onde está muito tranquilo, você já entendeu os procedimentos da nova lei, você vai lá e aplica. E no segundo ano já é para usar totalmente aí a nova lei de licitações, porque aí você não pode, não que você não possa usar esse prazo limite, mas o ideal é que você já esteja totalmente acostumado nesse segundo ano a estar usando essa nova lei de licitações que a gente vai ter, tá? Bom, como serão as transições de contratos? Porque, Marcos, se eu fiz uma licitação no 23º mês da tramitação entre leis, e eu fiz com a lei de licitações, o meu contrato vai vigorar com base em qual lei? Ele vai vigorar com base na lei de licitações, antiga, tá? Então, o processo, se ele se iniciou na lei antiga, ele vai terminar na lei antiga essa execução do contrato, tá? Então, essa transição, ela tende a ser até mais morosa quando os órgãos públicos resolverem, por exemplo, usarem a lei de licitações nesse período de transição. Por quê? Porque aí a gente vai ver contratos ainda se arrastando com a lei antiga, com a lei antiga de licitações. Já nos casos de dispensa de licitação, a lei o projeto, né, de nova lei de licitações, ele prevê aplicação imediata. Por mais que ele dê esse prazo de 2 anos, ele prevê uma aplicação imediata, ou seja, saiu a lei, o governo federal aprovou a lei, ela já pode ser usada, né? Algumas leis têm prazo de 45 dias para ser usadas, outras 30. Essa não, ela vai ser de aplicação imediata, se o governo não mudar nada, né? Se ele não fazer nenhuma alteração, tá? Só que esse prazo de latência, esse lapso temporal, ele serve para licitações, tá? Esse prazo de 2 anos. Então, a partir do momento, e isso não deixa de ser bom, principalmente para o órgão público, porque esse ano a gente está vigorando os princípios da lei de licitações para dispensa de licitação. Então, você tem que é 17.600 por objetos comuns e R$ 33.000 para obras e serviços de engenharia. Esses são os limites da lei de licitações. No ano passado, a gente tinha a lei de emergência do Covid, que permitia uns limites a mais. Com a nova lei de licitações entrando em vigor, você vai ter um aumento aí considerável, né? A gente vai ter R$ 50.000 para bens e serviços comuns e R$ 100.000 para obras e serviços de engenharia. Então, não é ruim, né? Ter que aplicar a dispensa já com base na nova lei. Isso, na verdade, vai ser um alento para os órgãos públicos, principalmente órgãos públicos pequenos, né, onde fazem aí licitações de R$ 30.000, licitações de R$ 45.000, né? A gente vai conseguir se encaixar dentro dos parâmetros da dispensa por valor com base na nova lei de licitações, tá? É sempre bom lembrar que ela não está em vigor ainda, tá? Mas, então, falou de dispensa, dispensa de licitação e a inexigibilidade, elas começam a vigorar com base na nova lei, assim que ela for sancionada pelo presidente da República, tá? A lei fala de fases, tá? Então, a estrutura da nova lei de licitações, ela mudou um pouco, né?
Se a gente fosse analisar a lei, na verdade, a gente tem uma coxa de retalhos hoje, né? A gente tem a lei de licitações, a gente tem a lei 10.520, a gente tem o decreto de pregão eletrônico, a gente tem o decreto de registro de preços, a gente tem as instruções normativas que tratam de termos de inferência, que tratam de pesquisa de mercado, e o projeto de nova lei de licitações é meio que unir todas esse monte de lei que a gente tem, um monte de normativa que a gente tem, um monte de burocracia que a gente tem, né? E uma das mudanças consideráveis é que agora o rito da licitação, ele é único, ou seja, ele é da licitação e não da modalidade de licitação. Porque o que a gente via nas leis antigas é que, por exemplo, você ia fazer uma concorrência, você tinha um rito para seguir. Você ia fazer um pregão, você tinha um rito totalmente ao contrário. Hoje, o rito não é da modalidade, sim da licitação. Tá? Então, a gente tem fases que a nova lei de licitações vai chamar de fases da licitação, ou fase das licitações, né? Uma delas é a fase preparatória, que se a gente estiver falando de obras, a gente vai estar falando de um projeto básico, de a elaboração de um projeto executivo, das planilhas, é isso que a gente vai, de uma fase de planejamento, de estudos técnicos preliminares. Se a gente estiver falando de compras, de serviços, a gente vai estar falando também de estudos técnicos preliminares, a gente vai estar falando também de análise de risco, a gente vai estar falando de termos de referência, a gente vai falar de pesquisa de mercado, tá? Então, a fase aqui, ela é independente se eu estiver falando de uma obra ou se eu estiver falando de uma compra de caneta. A gente tem uma fase inicial, que é chamada de fase preparatória pela nova lei de licitações, tá? Onde a gente vai ter toda aquela fase que a gente chama hoje de fase de planejamento, né? Onde a gente vai ter lá as pesquisas de mercado, onde a gente vai ter uma base, né, que é o termo de referência. E como eu já digo nos cursos de licitações, para quem já participou comigo, eu considero a fase mais importante dos processos licitatórios, tá? Que é onde a gente tem todo um alicerce para tudo que vai acontecer dali para frente. Isso a nova lei não vai mudar, tá? Então, a importância dessa fase preparatória, de fazer um bom planejamento, de pensar, na verdade, o que a nova lei está trazendo é uma obrigatoriedade dessa fase. Porque, por exemplo, a gente já tem, com base na Instrução Normativa 5 de 2017, hoje, uma obrigação de você fazer o estudo técnico preliminar. Depois veio o decreto de pregão eletrônico e também orienta que se faça isso. A nova lei ela veio para regrar isso, para falar assim, ó, você tem que fazer um estudo técnico preliminar. Tá? Então, essa fase de estudo, antes de fazer a licitação, que é onde os órgãos públicos mais pecam, hoje ele vai se tornar meio que obrigatório. Você vai ter que fazer essa fase obrigatoriamente. Aquilo vai constar no processo por determinação legal da nova lei de licitações. Tá? Então, eu diria que continua sendo uma fase de extrema importância a fase preparatória. Tá? Divulgação do edital de licitação vai seguir os ritos comuns. A nova lei ela foca muito em a parte eletrônica da divulgação. A proposta do governo, e aí ele vai diferenciar municípios com 20 mil e acima de 20 mil habitantes, a ideia é criar um portal nacional de compras públicas, onde todos os órgãos públicos do Brasil vão publicar suas demandas nesse portal. Então, imagine a amplitude de divulgação que a gente vai ter nas nossas licitações, né? E isso vai ser meio que obrigatório, principalmente hoje para municípios acima de 20 mil habitantes, tá? Então, com a nova lei sendo aprovada, tá? Então, além de ainda termos os jornais, o nosso site da prefeitura, da Câmara, seja lá de qual órgão vocês trabalhem, a gente ainda vai ter a possibilidade de divulgar no Portal Nacional de Compras Públicas, tá? É uma estrutura que provavelmente, isso não aconteceu ainda, mas provavelmente o governo vai usar a plataforma do Comprasnet, né? Toda aquela estrutura que já existe para agregar aí novos órgãos públicos divulgando suas compras ali, tá? Então, a amplitude tende a aumentar das suas contratações públicas.
tá? Apresentação de propostas e lances, quando for o caso, né? Então, você pode fazer uma licitação com propostas, por exemplo, eu vou fazer uma concorrência e ela vai ser só com propostas. Mas a gente pode estar falando de um pregão onde a gente vai ter propostas e lances. Existem especialistas, isso ainda não está muito claro no projeto de lei, mas existem especialistas que entendem que, inclusive numa concorrência, você poderia fazer uma fase de lances, tá? Então, é claro que isso é um tema para a gente discutir mais à frente, quando a gente já estiver aplicando a nova lei de licitações, mas já existem especialistas, escritores do direito administrativo, que entendem dessa forma, que como a lei ela dá essas fases para todas as modalidades, a gente poderia, por exemplo, colocar uma concorrência com propostas e lances, né? E aí ampliaria aí a competitividade dentro desse procedimento. Julgamento, então a gente tem uma fase igual acontece hoje, onde a gente vai julgar as nossas licitações, verificar propostas e tudo mais, e a habilitação. Então, notem que nessa sequência de fases da licitação que a gente chama, a gente tem o que acontece no pregão. Para quem está acostumado com pregão, quem é pregoeiro aí, quem é comissão de pregão, né, quem faz parte da equipe de apoio, deve estar acostumado com um rito mais ou menos parecido com esse. E a nova lei de licitações, ela dá essa sequência de passos para todas as modalidades. Então, o que acontece é que a concorrência hoje, ela vai poder ter a inversão de fases, que a gente chamava quando a gente falava de pregão. Então, você pode ter uma concorrência com 50 empresas, onde você vai analisar a documentação só da que ganhar. Se a gente fosse analisar o que acontece hoje, com a concorrência dos dias de hoje, você tem uma licitação de 50 empresas. Você abre a habilitação, os documentos de todas elas. Aí, depois, as que tiver habilitadas, você vai abrir proposta. Né? É isso que vocês fazem nas suas licitações. Com a nova lei, você pode inverter isso. Né? Você até pode voltar para o jeito antigo, mas você também pode inverter, porque a própria lei vai te dar essa possibilidade. A fase de habilitação, que é o que vocês estão acostumados, os documentos que vocês estão acostumados a analisar. Fase de recursos, né? Eu acabei tendo um erro de grafia, que é interessante que, como vai ter essa fase de lances, tem alguns órgãos que, quando vai fazer uma concorrência, por exemplo, eles abrem um prazo para recurso de documentos, aí conta lá os 5 dias úteis e depois abre proposta e abre o prazo para recurso de proposta. Então, tem lugares que usam esse rito na concorrência. A nova lei de licitações, ela já dá como um prazo único. Tá? É uma fase de recurso só para todas as modalidades. Tá? Então, isso vai ficar claro com a nova lei de licitações. E a fase de homologação, que funcionará da mesma forma que a gente tem hoje. Ou o chefe do executivo ou do legislativo, ou quem ele delegar, que vai fazer essa fase de homologar as suas licitações. Então, a gente deixa de ter fases da modalidade e começamos a falar em fases da licitação, né? Vai englobar todas essas esferas aí. Bom, a fase preparatória, o que ela vai incluir? O que se inclui dentro dessa fase preparatória aí? A gente tem agora enraizado na lei de licitações o princípio do planejamento. Como eu disse anteriormente, é um princípio que ele sai muito fora da nossa realidade. Você encontrar um órgão público que planeja bem é muito difícil, né? São raridades os órgãos públicos que conseguem montar um planejamento e executar esse planejamento de forma correta. O que a gente vê muito é urgente para cá, urgente para lá, emergência é para ontem, né? E a gente não vê situações de planejamento. Então, a nova lei de licitações ela vai focar muito nisso, muito em planejamento de contratações, tá? De onde vêm essas inspirações, né? Tem muitas instruções normativas que já existem hoje, 5 de 2017, a 5 de 2014, a 73 de 2020, que trata de pesquisa de mercado, todas a nível... Oi, pode falar. Alguém falou algo?
Eu entendi que alguém tinha falado. Ó. A nova lei de licitações vai falar sobre um plano de contratação anual, tá? Então, vai ser uma exigência que você monte um plano de contratação, que você divulgue esse plano, tá? Então, aquilo que vocês fazem hoje, né, de tal, ó, até tal dia a gente vai receber demandas de material de expediente. O que a nova lei está dizendo é que você vai ter que começar a documentar isso, porque o Tribunal de Contas vai ter uma base legal para te cobrar isso. Tá? A nova lei vai tratar de plano de contratação anual. Qual é o meu planejamento de contratação ao longo de um período de um ano? Então, isso vai ser regra, você vai ter que ter documentado isso, vai ter que divulgar entre as secretarias, se for uma prefeitura, tá? Então, aumenta o regramento do planejamento. O estudo técnico preliminar, que já existe hoje, né? Para quem já trabalha com pregão eletrônico, isso não é novidade. Para a gente dar uma resumida no que é estudo técnico preliminar, seria mais ou menos assim. Se a gente não fizesse o estudo técnico preliminar, a gente iria fazer uma licitação de locação de veículos assim. Ó, eu quero locação de veículos que sejam um ano de 5 anos de uso e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Manda para a licitação fazer a licitação. Com o estudo técnico preliminar, eu tenho que comprovar que compensa mais ter veículo locado do que próprio. E aí, para eu comprovar isso, eu tenho que ter custos, eu tenho que ter toda uma análise financeira para comprovar uma análise de depreciação de veículos, de custo de manutenção, de uma série de situações que vão comprovar que compensa ter o veículo locado. Tá? Então, não basta só fazer um termo de referência, locamos o veículo e está tudo certo. Isso já existe hoje e a nova lei de licitações vai dar uma base mais raiz, né, uma base mais raiz para a gente poder usar esse procedimento. E para as contratações de emergência que estiverem fora do planejamento. A gente vai continuar tendo a situação de emergência, tá? Então, a gente vai continuar, ela não vai deixar de existir, tá? Então, o regramento de dispensa por emergência ele é o mesmo, só que como eu já digo em treinamentos hoje de licitações, a dispensa por emergência, ela não deve ser tratada como uma regra, como é tratado em alguns lugares, onde você vai comprar um papel, é emergência porque está sem papel. Vai comprar um motor para ambulância, é emergência porque a ambulância não pode ficar parada. Os erros do uso da situação emergencial, eles vão continuar os mesmos, tá? Porque o inciso que trata da emergência é o mesmo. Isso não vai mudar. A gente vai continuar tendo a situação emergencial na lei, só que como já acontece hoje, ela deve ser usada com cautela, tá? Ela deve ser usada quando existe um risco à vida, por exemplo, desmoronou uma barragem, teve uma enchente, e aí eu preciso comprar alimento para as pessoas, e aí não dá para esperar fazer uma licitação, aí a gente tem um risco à vida, né? À saúde, sei lá. Aí vai caber a dispensa por emergência e aí a gente tem uma real situação emergencial. Mas muitas das nossas situações emergenciais são falta de planejamento e não emergência real. Então, esse cuidado vocês vão ter que continuar tendo. A gente vai sim ter a dispensa por emergência, mas ela continua não sendo a regra. Tá? Então, a regra continua tendo que licitar. A regra vai continuar. O que vai mudar é algumas situações e alguns ritos de procedimentos licitatórios. Mas a dispensa por emergência eu tenho que usar com cautela da mesma forma. Tá? Fazem parte dessa fase preparatória o termo de referência e os projetos, que vocês já estão acostumados a utilizar, sempre que seja um termo de referência claro e objetivo, que ele que ele não seja restritivo. Isso a nova lei de licitações vai focar da mesma forma, né? Que se for uma obra que tem os projetos básicos, que tem os projetos executivos, né? Então, todo esse rito que a gente já segue nas nossas licitações com relação a termo de referência e projetos, a gente vai continuar tendo. Orçamento, né? Um detalhe sobre o orçamento é que o decreto 10.024, que é o decreto do pregão eletrônico, que já existe hoje, ele dá a possibilidade do orçamento sigiloso, que é quando você esconde o orçamento do seu proponente, do seu fornecedor, e só divulga depois dos lances. Isso já acontece no pregão eletrônico. Com a nova lei de licitações, isso pode acontecer para todas as modalidades de licitação que a gente vai ter. Tá? Então,
é mais uma mudança da nova lei. A gente deixa de ter o orçamento sigiloso, a possibilidade do orçamento sigiloso, só para pregão eletrônico e passamos a ter para todas as modalidades. Um outro detalhe sobre o orçamento é que a gente está acostumado, né? Muitos órgãos públicos municipais ainda utilizam a ideia de que 3 orçamentos é uma boa pesquisa de mercado. E a nova lei de licitações, com base na Instrução Normativa 73 de 2020, ele já vai dar como base para pesquisa de mercado o banco de preços, já vai dar as contratações semelhantes, já vai dar você pesquisar em sites, você pesquisar em, no mínimo 3 fornecedores. Então, ela vai te dar uma base legal para pesquisa de mercado, porque o que acontecia antes é que tinha um acórdão aqui que pensava de uma forma, tinha um acórdão ali que pensava de outra, mas cada um correndo para um lado. E aí a gente via ainda órgãos públicos pensando só em fazer 3 cotações. Tá? E quando, na verdade, hoje, nos dias de hoje, se pede, né, se necessita que o órgão faça mais, busque mais fontes de pesquisa, né? Vai cotar combustível, dá uma olhada na NP, dá uma olhada nos sites, dá uma olhada nas cidades vizinhas. Então, isso já vai ser uma regra baseada na lei de licitações. Tá? A gente vai sair de uma instrução normativa que é a nível federal, que muitos não usam, e isso vai ser transferido para a lei de licitações. E aí, ou seja, os municípios vão ter que usar essas ferramentas de banco de preços, de contratações semelhantes, de sites e de preços com fornecedores, que é o que a maioria está acostumado a fazer. Tá? Então, a gente vai ter esse regramento também baseado na nova lei de licitações. Tá? Minutas e edital, a mesma regra, a gente vai continuar tendo que ter as minutas de contrato e de edital antes da publicação e o contrato administrativo posterior. Isso não, a gente não tem muita mudança significativa. Nessa fase preparatória, a nova lei vai pedir análise de riscos, que é você comprovar que aquela contratação não tem riscos à vida, à saúde financeira do município. A gente vê, por exemplo, órgãos públicos financiando para fazer obras. Então, tudo isso vai ter que ser feito uma análise de riscos pelo gestor aí de planejamento, alguém do órgão público que você trabalha, para fazer esse procedimento de análise de riscos. Tá? Isso já ocorre quando a gente fala de gestão de projetos, e isso vai ser transferido para o órgão público também. A gente vai ter que fazer uma análise de riscos da contratação. E a nova lei de licitações, ela dá como regra que os processos licitatórios, na sua fase preparatória, passem por aprovação jurídica. Antigamente, nos cursos, a gente via muita pergunta: Marcos, em que momento eu tenho que passar para o jurídico? Eu preciso de parecer, eu não preciso? E isso era regrado muito em acórdãos. Hoje, a nova lei de licitações vai dar essa regra, que você tem que passar os processos de licitação por uma aprovação do departamento jurídico ou da assessoria jurídica. Tá? Então, é uma regra que vai estar dentro da nova lei de licitações, esse regramento. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode estar escrevendo no chat, tá? Se alguém quiser abrir áudio também, pode estar fazendo perguntas. A nova lei de licitações ela vai falar também sobre licitação sustentável, tá? O que a gente tem hoje, alguns estados trabalhando meio que de forma isolada. Por exemplo, se você é de São Paulo, você deve conhecer o município Verde Azul, que ele ranqueia e dá premiações, né, para municípios que fazem, um dos quesitos é fazer contratações sustentáveis, contratações que não agridam o meio ambiente, né? Então, isso são projetos isolados que a gente tem. E o projeto da nova lei de licitações, ele dá base legal para fazer isso, né? De você, com base em várias normas, principalmente do Ministério do Meio Ambiente, eles foram colocando essas regras dentro da nova lei de licitações. Então, hoje, por exemplo, a gente vai ter que ver o ciclo de vida do objeto, por exemplo. Por exemplo, você vai comprar um item derivado de madeira, você vai ter que saber de onde aquela madeira saiu, então a empresa vai ter que fornecer esses dados, né? Então, isso a nova lei de licitações vai dar como regra também, muito prevendo essa questão da sustentabilidade. Existe uma preferência para produtos reciclados, então isso você pode prever em edital que as empresas que fornecerem produtos reciclados
terão uma preferência. O que está... A tendência é que seja de uma preferência de 10%, ainda não... Como a gente não tem uma lei pronta, né? A gente não sabe se realmente vai ser esse limite, mas a tendência seja esse. E a possibilidade de exigir certificações ambientais, né? A lei de licitações ela era muito omissa nessa questão de exigir laudos, certificações. Tinha coisa que você exigia, aí vinha um tribunal de contas e impugnava. Então, a gente ficava meio a ver navios com essa questão, principalmente de certificações, né? De laudos, de exigir alguns documentos de alguns órgãos reguladores. No quesito ambiental, a nova lei de licitações orienta que se peça, isso já vai vir baseado em lei também. Tá? Então, é mais uma possibilidade aí da gente procurar, né, licitações que agridam menos o meio ambiente. Né? Regime de execução, a lei de licitações ela tinha um regramento, né, que, por exemplo, no caso de obras, a empresa que fez o projeto, né, então a empresa que fazia o projeto básico não poderia fazer o projeto, não poderia executar a obra, né? Então a lei de licitações ela tinha esse empecilho. E a nova lei de licitações ela trouxe os tipos de regime de execução que já tinham na antiga lei de licitações, mas ela criou alguns outros procedimentos, inclusive o que estavam lá no RDC, como a empreitada integrada, né? Então, empreitada por preço unitário é quando, por exemplo, eu vou contratar uma empresa para fazer um poço profundo. E aí eu delimito um valor unitário por metro, e aí quanto mais esse poço vai se afundando, mais a empresa recebe. Então eu não consigo saber quantos metros aquilo vai para baixo. Seria um exemplo de licitação com preço unitário. Empreitada com preço global é quando eu já sei qual é a possibilidade de preço global daquela licitação e eu faço. Né? Então, a empresa vai ganhar por preço global. Empreitada integral, né, é quando, por exemplo, eu vou contratar uma empresa para fazer uma creche e mobiliar essa creche. Né? Então, aí seria uma empreitada integral. Por tarefas, são pequenas tarefas, né? A integrada é quando a empresa ela faz o projeto básico e ela faz a obra. Tá? Então, aí a gente tem a mesma empresa trabalhando nas duas arestas, né? Tanto fazendo o projeto quanto fazendo a execução. E aí, qual é a diferença, né, entre... qual a vantagem disso? Por exemplo, se a empresa errou no projeto, a empresa cometeu um erro de projeto, ela é responsável e a gente não tem os aditivos, né? Quem trabalha com obras deve conhecer muito aditivo, né? Muita empresa falando de, eu vou pedir um aditivo de contrato. Quando a gente fala de empreitada integrada, se o erro for de projeto, o problema é da empresa. E aí ela tem que ser punida se ela, acaso, querer abandonar a obra, por exemplo. A semi-integrada seria muito semelhante à integrada, onde a empresa faz o projeto e executa a obra, só que a gente poderia ouvir as empresas antes de fazer o projeto, né? Então, seria uma conversa ali com essas empresas antes de estar fazendo esse procedimento. E o fornecimento e prestação de serviços associados, que é mais uma novidade da nova lei de licitações, é uma possibilidade que já existe em outros países, que é de você contratar uma empresa para fazer, por exemplo, sei lá, um instituto de educação especial na sua cidade. Essa empresa ela vai construir o prédio com todos os projetos e tudo mais, e ela vai prestar o serviço especial na sua cidade. Tá? Então, é a empresa que você contrata para fazer tudo. Né? Então, isso é claro que tem que ter todo um estudo por trás disso, mas é uma possibilidade que a gente vai ter na nova lei de licitações, esse fornecimento com prestação de serviços associados. Tá? Dispensas de licitação. Né? Como a gente vai poder dispensar a licitação? Né? Quais as mudanças significativas que a nova lei de licitação vai nos trazer? Ela vai dar a possibilidade de aumentar os limites de dispensa. Né? Então, a gente
deixa de ter o limite de 17.600 e de 33 mil reais para obras e serviços de engenharia e passamos a ter uma dispensa de 50 mil reais para bens comuns, bens e serviços comuns, e 100 mil reais para obras e serviços de engenharia. Lembrando que esses limites, eles são por objeto e por ano. Tá? Então, Marcos, isso vai continuar na nova lei de licitações? Isso vai continuar. Tá? Então, a gente vai continuar tendo os limites sendo controlados por ano e por objeto. Se a gente estiver falando com um município pequeno aqui, eu vi algumas pessoas de municípios pequenos, a gente vai estar falando de prefeituras que vão usar muito a dispensa de licitação por valor, né? Porque muitas das suas compras, se a gente fala falando de uma Câmara Municipal, talvez as suas compras não vão atingir esse limite aí que a lei de licitações vai trazer. Né? Então, vai ser uma boa aí, principalmente para órgãos públicos pequenos. Talvez um órgão público de maior nível, ele não vai ter a possibilidade aí de estar usando, né, a dispensa em casos, tá? Pessoal, só um minutinho que eu preciso ligar meu note, senão ele vai desligar. Espera só um minutinho. Desculpem, tá? É que agora que eu vi que ele estava fora da tomada. Tá? Então, para municípios pequenos, né, os casos de dispensa que a nova lei vai trazer, eles vão ser muito interessantes. Né? Continua sendo para bens e serviços comuns, para obras e serviços de engenharia, 100 mil reais, o limite, né? A gente vai ter as outras possibilidades de dispensa de licitação, só que elas não sofreram tanta mudança. Tá? Então, a maioria dos incisos que a gente vê hoje na lei de licitações, como vocês perguntaram aqui sobre a dispensa por emergência, ela vai continuar tendo lá na nova lei de licitações. Então, quanto a isso, a gente não teve tanta alteração interessante para a gente comentar hoje aqui. Uma indicação interessante é que muitos municípios têm problema com manutenção de veículos. Né? A gente tem um curso de gestão de frotas na empresa e que muitas prefeituras e órgãos públicos têm problema em gerenciar a manutenção de veículos por gastar demais, né? E extrapolar os limites da dispensa. E a nova lei de licitações vai dizer que até R$ 8.000 a compra de manutenção de veículos ela não entra nesse cálculo da dispensa por valor. Tá? Então, é mais um alento, principalmente para quem é gestor de frotas aqui, ou para quem compra produtos e serviços relacionados a frotas. Por quê? Porque até R$ 8.000 é como se fosse uma compra de pequeno valor para manutenção de veículos, e aí a lei diz que não, esse valor não vai entrar dentro do cálculo aí da dispensa por valor. O cuidado que vocês vão ter que continuar tendo é de não fracionar esse valor, a ponto de tentar burlar aí, né, e não fazer licitação, tá? Então tem que tomar um certo cuidado aí, principalmente com o fracionamento de despesas, tá? A legislação ela vai falar sobre procedimentos auxiliares, alguns já existem hoje, né? Então vocês já veem esses tipos de procedimentos nos dias de hoje. Um deles é o credenciamento de serviços, que é um caso de inexigibilidade de licitação. Por exemplo, eu vou contratar médico pneumologista para tratar as pessoas que pegaram Covid na minha cidade. E ele vai ser contratado por um período, só que eu não posso gerar uma concorrência entre médicos. O que a gente tem a possibilidade de fazer um credenciamento de serviços. Isso já existe hoje e a nova lei de licitações vai deixar como regra. Porque o que acontecia antes é que assim, o credenciamento ele surgiu lá no Paraná, com algumas instruções lá do estado do Paraná, e isso foi se disseminando pelo país. Foi para Belo Horizonte, daqui a pouco estava em São Paulo, e assim surgiu. E surgiu como uma hipótese de inexigibilidade. E hoje, o credenciamento, lá na lei de licitações, na nova lei de licitações, é claro, ele vai estar constando como credenciamento de serviços como um procedimento auxiliar. Então, a gente vai ter uma base legal para fazer o credenciamento, coisa que anteriormente
a gente fazia com base em leis estaduais ou acórdãos, esse tipo de situação. O sistema de registro de preços vai continuar existindo, também, ainda vai continuar com base na concorrência e no pregão, como é hoje, tá? Então, ele vai continuar podendo ser usado tanto com a modalidade de concorrência, quanto com a modalidade de pregão. Pré-qualificação, que é um procedimento que serve tanto para empresa como para bens, né? Então, homologar produtos. Então, eu quero homologar canetas. Então, a empresa vai mandar as amostras de caneta e eu vou pré-qualificar esses produtos e os meus próximos editais saem com essas marcas homologadas. A gente tem esse procedimento já definido também em lei de licitações, tá? O procedimento de manifestação de interesse é mais uma novidade da lei de licitações, é o que a gente chama de PMI, tá? Onde você pode abrir, né, através de um chamamento público, através de um convite, você que vai definir isso, possibilidades da empresa estar indo até o órgão e conhecendo, né, e dando palpite mesmo, palpite no seu termo de referência. Então, a empresa fala assim, aqui você deve mudar. Então, é como se você chamasse todas as empresas que você conhece de algum ramo, chamasse num dia para elas dar pitaco no seu termo de referência. E aí você vai adaptando esse termo de referência até que você chegue num termo de referência único, né? Então, isso vai ser um procedimento possível através do PMI, tá? E o registro cadastral, que ele deixa de ser aquele registro cadastral que existia só para tomar de preços, tá? E ele vai servir para todas as modalidades de licitação. Provavelmente, em algum período, o governo vai atrelar todas as compras públicas num único portal. E aí a empresa vai ter que ser cadastrada nesse portal. É o que eu acredito, como acontece hoje com o SICAF. Tá? Então, eu acredito que isso, ao longo do tempo, a gente vai ter um registro dessa forma. Onde você vai lá, por exemplo, no SICAF, que é o que já acontece hoje para compras net, e acessa o cadastro dessa empresa. Né? A lei fala de registro cadastral, assim como falava de CRC também na lei atual, tá? Mas hoje ele não cita uma modalidade obrigatória, então provavelmente você pode usar o procedimento para todas as modalidades, tá? Um tema interessante agora, modalidades de licitação. Marcos, e aí, o que vai sair, né? Todo mundo, quando a gente fala de órgãos públicos pequenos, a gente vê ainda muita gente usando a carta convite, por exemplo, porque dizem que dá para contratar as melhores empresas, ou porque dá para dar um jeitinho na coisa e contratar, né? E a carta convite, com a nova lei de licitações e o aumento da dispensa, ela vai cair por terra. Então, a gente não vai ter a modalidade de carta convite mais, a gente não vai ter mais a modalidade de tomada de preços, tá? Então, são duas modalidades que vão estar se extinguindo, né? Elas vão cair por terra aí com a nova lei de licitações. Marcos, quais as modalidades que a gente vai ter? O pregão vai continuar, tá? A nova lei de licitações, ela não é clara com relação a toda a sequência de passos, né, do pregão, mas ela é muito clara ao dizer que o pregão ele se torna obrigatório para bens e serviços comuns, então a gente não tem outra opção quando a gente vai contratar bens e serviços comuns. Por mais que a lei 10.520 dizia isso, os órgãos ainda teimavam em comprar um carro com carta convite, porque a gente tinha esse step da carta convite. Agora não, agora bem serviço comum é pregão, tá? E a lei é muito clara ao dizer que você deve optar pelo pregão eletrônico. E que quando você não tiver como fazer o eletrônico, que você justifique o seu ato, tá? Então, a lei hoje ela vai tornar obrigatório esses dois procedimentos, o pregão para bem e serviço comum e o pregão na forma eletrônica. Tá? Então, ele vai continuar sendo por lances, né, por propostas e lances. Uma outra novidade do pregão é que você, não sei se tem justificativo para isso, mas você pode inverter as fases do pregão também. Então, você poderia fazer um pregão analisando primeiro a habilitação, depois proposta. Né? O que acontece hoje com a concorrência. Você poderia fazer isso com o pregão. Eu não vejo vantagem em fazer isso, tá? Mas pode ter alguém que ache que tenha vantagem em fazer esse rito, tá? Então, a gente pode inverter as fases, tanto para analisar a habilitação primeiro, ou para avaliar a proposta primeiro. Fica a critério de vocês.
lembrando sempre que a preferência, é óbvio, é por analisar a proposta primeiro. Concorrência, tá? Que vai ser a modalidade para compras, né? Contratações de serviços especiais, de obras, de serviços de engenharia. Então, a gente não vai conseguir correr mais essa modalidade, ela vai ser a modalidade para esse fim. Um detalhe sobre prazos, né? O grande problema, o grande vilão da concorrência antigamente, nos dias de hoje, é claro, né? É que a concorrência tinha um prazo de publicidade muito grande. E o novo projeto de lei, ele não liga mais a publicidade, o prazo de publicidade, à modalidade. Ele liga muito ao vulto da licitação, ao objeto da licitação. Tá? Então, ele deixa de estar ligado à modalidade. Tá? Então, não é na lei antiga, nessa lei que a gente tem hoje, a concorrência era 30 dias no comum e 45 dias quando for melhor técnica, técnico de preço, empreitada integral. Hoje, ela não tem ligação mais com o prazo de publicidade. Tá? Então, é por objeto, é por vulto, né? Então, a gente deixa de ter esse prazo vinculado à modalidade. O concurso, que ele não mudou, ele é para quando você vai contratar serviços artísticos, né? Por exemplo, vai contratar uma banda de garagem e aí você vai dar um prêmio para quem for a melhor. Você vai contratar uma empresa para fazer um projeto, né? Aí a gente vai usar o concurso. O leilão, ele continua sendo usado para se desfazer de bens, isso não vai mudar com a nova lei de licitações, e ela criou uma nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo, né? Muito ligado a startups, a inovação tecnológica, onde você vai, da mesma forma que o PMI, só que o PMI ele não é ligado à licitação, ele é como se fosse uma fase externa. O diálogo competitivo, você vai chamar empresas, sentar com elas, analisar o termo de referência, montar o termo de referência, e isso faz parte do processo licitatório. Já começou o processo. A empresa mudar o termo de referência, dialogar ali, isso é o processo. Tanto é que a nova lei de licitações, ela vai pedir para vocês gravarem isso, né? Então, que as sessões que não forem eletrônicas, que elas sejam gravadas com áudio e vídeo. Então, se você pretende fazer sessões presenciais com a nova lei, é importante que você compre um sistema de áudio e vídeo capaz de gravar suas sessões de licitação, tá? Então, diálogo competitivo é isso, é as empresas dialogarem realmente, é sentarem e dialogar, chegar num termo de referência pronto ou num projeto e, a partir daí, disputar preço, tá? Então, quem vai disputar preço? As empresas que participaram da fase inicial, tá? Então, é isso que vai ser o diálogo competitivo, tá? Então, quais modalidades que a gente vai ter? Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, tá? Então, a gente vai deixar de ter a carta convite e a tomada de preços, né? Então, são algumas das novidades aí que a gente tem da nova lei de licitações. Julgamento de propostas, como elas serão julgadas, por menor preço, vocês já estão acostumados, maior desconto, melhor técnico ou conteúdo artístico, se a gente estiver falando de bandas, né, de garagem, alguma coisa relacionada a concurso, técnica e preço, que a gente isso já existe hoje, né? Maior lance, no caso do leilão, maior retorno econômico é uma possibilidade também de você fazer um procedimento, né, para analisar qual empresa aí está trazendo mais retorno econômico ao município. É claro que isso está relacionado a muita questão de serviços de grande vulto, né? Então, se você está num município pequeno, até chegar numa licitação desse tipo, não vai ser muito comum, eu acredito. A lei ela traz novos critérios de desempate. A lei de licitações ela trazia alguns relacionados a empresas que produzem produtos no Brasil, que têm inovação tecnológica no Brasil. Isso continua com a nova lei de licitações, mas a nova lei de licitações ela traz a possibilidade de a empresa ser da região ou do município, ela traz a possibilidade de ser sustentável, como a gente já comentou. Então, são novas possibilidades de desempate em licitações. A lei da microempresa ela vai ser aplicada também, a nova lei, né? Então, a gente tem essas novidades relacionadas a julgamento de propostas também. Beleza? Pessoal,
Essas são algumas das considerações que a gente faz aí a respeito da nova lei de licitações, e esse momento eu deixo para vocês de dúvidas, né? De alguém que queira comentar algo sobre algo que já descobriu sobre a nova lei de licitações, que talvez eu não tenha comentado, alguém que tem alguma dúvida sobre como vai funcionar essa transição. Esse momento eu deixo para vocês aí. Vocês podem abrir o microfone, quem tiver, abrir a câmera, ou até conversar pelo chat, aí vocês podem ficar à vontade. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém, qual o prazo para o presidente sancionar a nova lei? É um prazo discricionário, né? Então ele pode, para a gente ter uma ideia, a última tramitação da nova lei de licitações, ela ocorreu em 17/12, onde ela foi aprovada pelo Senado e subiu para o presidente dar o seu parecer, né? E sancionar. Ele não fez ainda, né? Não sei se por conta da agenda, de ter muita questão de presidente de Câmara, presidente de Senado, né? E a questão do Covid, né? Todo mundo bombando em cima de questão de vacina. Então, provavelmente, isso deve ter dado uma atrasada. Mas já está com o presidente. Né? Um prazo discricionário, assim como um juiz, ele tem prazos que é dele. Que ele pode durar um ano aí com esse projeto de lei em mãos. Tá? E um detalhe, ele pode fazer mudanças, tá? E a partir do momento que ele faz mudanças no projeto de lei, isso volta para as casas para ser ratificado também. Então, eu acredito que isso não vai acontecer, porque é um interesse do governo de acelerar esse processo de criar, né, essa nova lei de licitações aí, e que ela realmente seja a nossa base para licitações, tá? Mas é um prazo dele, a gente não consegue saber se vai ser rápido, se vai ser mais demorado. O que é importante para quem é de municípios, né, para quem até empresas também, é de estar sempre se atentando, né, ao que vai ter de novidade, para quando essa nova lei for ratificada, você já está por dentro aí do que tem mais de novidade com relação à nova lei de licitações. A ANEELA de novo, a dispensa de licitação no caso de manutenção de veículos, valor de 8 mil segue o critério de objeto e ano. É isso aí, tá? Então, a princípio, né, porque talvez como é uma nova lei, o que se entende quando a gente vai ler literaturas do direito administrativo é isso, é que da mesma forma que se entende que o limite de dispensa de licitação é de 50 mil reais e de 100 mil reais para obra de serviço de engenharia, e é por ano e por objeto, de que esse limite de 8 mil reais também é por ano e por objeto. Mas pode acontecer sei lá, nessas mudanças, talvez o governo Bolsonaro ele explique melhor isso, talvez, e coloque, não, para esse objeto a gente vai permitir dispensas fracionadas. Pode acontecer. Eu não acredito, mas isso pode acontecer, tá? Porque a gente está falando de um projeto de lei. E aí pode acontecer de mudar, né? E mudar esse critério. Por enquanto, é o critério que a gente já adota, tá? Que é por ano e por objeto. Ah, Marcos, o que você está querendo dizer, então? Que você pode gastar até 8 mil reais por dispensa sem considerar o limite da dispensa. Então, é como se você tivesse um lapso, é como se fosse um adiantamento de 8 mil reais. Esses 8 mil reais, eles servem muito, na minha opinião, tá? Se alguém discordar, pode comentar aí. Eles servem muito assim, ó, você vai viajar com uma ambulância, aí dá um problema nessa ambulância numa cidade lá longe, tá? Então, você tem esse limite aí, esse lapso de valor, onde você consegue gastar esse valor sem contar o seu limite da dispensa de licitação, ó, tá? Na minha opinião, seria para esse tipo de despesa.
tá? Além do adiantamento lá que você tem para a viagem. É a minha opinião, tá? Em câmaras municipais, por exemplo, de cidades muito pequenas, esse limite ele vai ser ótimo, porque você vai conseguir manter seus veículos sem sequer fazer uma licitação, ou, às vezes, sem sequer contar o limite da dispensa por valor, né? Então, eu acredito que seja um problema da maioria que está aqui nessa sala, né? Essa questão da dispensa por valor, né? De a gente ter esse problema aí de ultrapassar esses limites, principalmente com relação à manutenção de veículos, né? E esses R$ 8.000 dão uma ajudinha. Se a gente vai falando numa cidade igual Curitiba, igual Campinas, esse valor não quer dizer nada, né? Mas talvez num município pequeno, isso pode ser interessante. Que isso, Anélia? Fica à vontade, tá? Pessoal, eu estou à disposição de vocês, tá? A gente tem um tempinho que a gente deixa para esses questionamentos, né? Então, podem estar mandando perguntas. Eu vou deixar aqui no chat para vocês as minhas redes sociais, tá? Então, tanto no Facebook como no Instagram, a gente tem sempre treinamentos grátis, novos cursos que a gente tem, né? O que a gente faz de trabalhos. Então, tanto no Face como no Instagram, a gente tem aí Demetrio Consultoria. Sigam também a Organização Paulista, tá? Que é uma empresa onde vocês têm toda a estrutura de capacitações na área pública. Essa semana diz muito sobre isso. Então, é uma empresa que tem especialistas em todas as áreas. Então, qualquer área do seu município, a empresa vai ter alguém que fale sobre aquilo, né? Com a Organização Paulista, vocês não vão ficar desamparados em área nenhuma, né? É difícil achar isso em alguma outra empresa. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? É uma lei bem nova, assim. Eu confesso para vocês que até para a gente é um desafio, né? Entender o que os legisladores quiseram dizer, né? Quais as características, tá? Então, a gente está à disposição de vocês aí. Tranquilo? Nenhuma dúvida mais? Puderem mandar um ok aí, alguma opinião sobre como foi o webinário, se faltou algo, podem estar falando. Obrigado mesmo. Homero, eu acho que eu já conheço Homero, de algum curso aí da vida nossa. Carolina, obrigado, Carolina. Camarga, Mayra. Isso, Homero, o nome não é muito comum, né, Homero? Então, a gente... Fernanda, não deu para a gente falar o nome de todo mundo, tá? Obrigado, Patrícia, Tamires, que isso, de nada. Ana Paula, legal, bacana. O Matheus, beleza, Matheus? Valeu, brigadão. Pessoal, então é isso, tá? A Amanda, ela deixou, vejo que teremos problemas com a dispensa, valor muito alto. Provavelmente vai aumentar o número de dispensas, né? Isso já aconteceu no ano passado, com relação ao Covid, né? A gente teve aquela lei relacionada ao Covid que aumentou os limites da dispensa de licitação, isso retornou para 17.600, mas vai aumentar, com certeza, o pessoal vai usar muito mais a dispensa. Deixa de usar o convite, usa a dispensa, né? Daniele, muito obrigado a você, Daniele, tá? Pessoal, então, muito obrigado, tá, por vocês estarem com a gente aqui, né, à noite, é o horário do pessoal estar descansando, né, então, valeu, Joyce, minha amiga, Deus te abençoe, querida, Ellen, valeu, tá, excelente palestrante também, né, a Ellen sempre atuando na área de educação, tá, então, pessoal, um forte abraço a todos, tá, eu desejo que compreensão, né, nesse momento de novidades, a gente está numa fase de estudos, de conhecer como serão os procedimentos. Quando a gente fala de licitação, a prática vale muito também. Então, como a gente não tem a prática, fica até difícil de a gente dar cases, né, no tal município fez assim, deu errado, o Tribunal de Contas apontou isso, apontou aquilo.
porque são visões, né? Por enquanto, a gente está falando de um projeto de lei, mas é uma novidade interessante, né? Algumas coisas para melhor, outras para nem tanto, mas é novidade, não deixa de ser novidade aí. Valeu, Homero, um abração, espero vê-lo em outras oportunidades aí. Tá bom, pessoal? Então, a Amanda já deixou o contato da empresa, precisando só entrar em contato lá, tá bom? Se tiverem alguma dúvidas que surgirem aí ao longo do período de vocês, a gente pode estar tentando sanar aí futuramente, tá bom? Um forte abraço e bom descanso a todos, pessoal. Tchau, tchau.